O que se espera de nós quando atingimos a meia-idade? Você já parou para pensar que talvez a verdadeira vida comece bem depois dos 40 anos? Que até lá estamos apenas fazendo pesquisas? Uma afirmação ousada, não é mesmo? E se toda a narrativa que você conhece sobre envelhecer estivesse errada? E se a verdadeira transformação, a que realmente importa, viesse na fase que muitos temem como uma crise, mas que, na verdade, poderia ser o maior despertar da sua vida? Imagine olhar para trás aos 40 e ver que, até aquele ponto, você não estava vivendo sua vida por completo, mas simplesmente se preparando para o que vem a seguir. O que aconteceria se você começasse a ver a meia-idade não como uma crise, mas como uma chance única de se reinventar? Prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir vai mudar sua percepção sobre o que significa envelhecer. E talvez você até se sinta mais motivado a abraçar essa fase como a mais importante de sua vida. Carl Jung, um dos psicólogos mais influentes do século XX, acreditava que a nossa jornada nas primeiras décadas de vida não é a história principal. Ela é apenas uma preparação para o que está por vir. Jung, com toda a sua sabedoria e perspectiva, afirmava que a vida realmente começa aos 40. Ele acreditava que até esse ponto estávamos apenas reunindo informações e experiências. Essa afirmação é ousada, ainda mais considerando que a sociedade está constantemente nos ensinando a temer o envelhecimento. Somos programados desde jovens a enxergar a meia-idade como algo a ser evitado. Mas o que acontece quando essa visão começa a ser desconstruída? Quando paramos de ver a meia-idade como um declínio inevitável e passamos a enxergá-la como uma fase de transformação? A ideia de que a vida é uma preparação, uma jornada de aprendizado até os 40 anos, nos faz repensar as estruturas em que estamos inseridos e nos convida a questionar: e se o melhor ainda estiver por vir? A cultura popular está repleta de clichês sobre a chamada crise da meia-idade. Quando você chega à meia-idade, é como se estivesse vivendo um pesadelo. Seus sonhos e ambições parecem ter se perdido no caminho. A crise de meia-idade é aquele momento em que você se olha no espelho e não reconhece mais a pessoa que vê. Tantas vezes ouvimos que essa fase é marcada por um turbilhão de escolhas erradas, decisões impulsivas e uma busca desesperada por se agarrar ao que restou da juventude. Mas e se, em vez de uma crise, a meia-idade fosse um novo começo, uma fase em que podemos finalmente nos permitir ser quem realmente somos sem as pressões do passado? Essa visão pode ser desconcertante para muitos, mas é uma oportunidade de reavaliar tudo o que construímos até agora e repensar o que realmente importa. A ideia de Jung nos desafia a pensar: e se essa fase da vida fosse o que precisamos para alcançar a verdadeira felicidade e realização? Pense nas primeiras 4 décadas de sua vida como uma fase de preparação. Uma fase em que reunimos experiências, testamos nossos limites e começamos a construir nossa identidade. Mas o que significa realmente preparar-se? Durante esse período, não estamos apenas tentando alcançar metas externas ou cumprir expectativas alheias. Estamos absorvendo uma enorme quantidade de informações sobre o mundo e sobre nós mesmos. Buscamos as respostas para perguntas profundas, mas muitas vezes essas respostas não são as que esperávamos. Isso acontece porque, até esse ponto, estamos construindo uma versão de nós mesmos baseada no que os outros nos dizem que devemos ser. Mas, ao mesmo tempo, estamos inconscientemente nos moldando para algo mais profundo. Jung nos ensina que toda essa busca, toda essa experimentação serve para preparar o terreno para algo mais significativo que virá. Algo que vai além das expectativas sociais e do sucesso material. Estamos nos preparando para o maior despertar da vida, algo que só acontece quando conseguimos olhar para dentro
e nos libertar das máscaras que usamos. Quando chegamos aos 40, as coisas começam a mudar. A pressão que antes sentíamos para corresponder às expectativas externas começa a perder força. O que parecia ser tão urgente na juventude, alcançar a estabilidade financeira, construir uma carreira sólida, formar uma família, começa a perder seu apelo. As velhas formas de viver que antes nos davam um senso de propósito, agora parecem vazias e sem significado. Este é o momento em que começamos a questionar tudo do que fizemos até então. E é esse questionamento que marca o início de algo novo e libertador. Quando as velhas prioridades começam a perder o brilho, começamos a perceber que a vida que estávamos vivendo não era nossa, mas sim um reflexo das expectativas e definições de sucesso impostas pela sociedade. E aqui entra a grande descoberta. A verdadeira vida começa quando conseguimos dar o primeiro passo em direção ao nosso verdadeiro eu. E é nesse momento de introspecção que surge o processo de individuação, que Jung descreveu como a jornada de se tornar quem realmente somos. Para ele, a individuação não é algo que acontece da noite para o dia. É uma jornada contínua de autoconhecimento, onde precisamos ir além da imagem que projetamos para o mundo. A persona, como Jung a chamou, é a máscara que usamos para nos encaixar, para sermos aceitos e bem-sucedidos aos olhos da sociedade. No entanto, a persona é apenas uma parte de quem somos e muitas vezes acabamos nos confundindo com ela, esquecendo de olhar para as partes mais profundas e autênticas de nós mesmos. Ao longo da vida, essa persona nos serve. Ela nos ajuda a navegar pela sociedade, a cumprir nossas funções e a alcançar objetivos. Mas, quando atingimos a meia-idade, começamos a perceber que ela já não é suficiente. É o momento em que as fissuras começam a aparecer, as limitações dessa máscara se tornam evidentes e a necessidade de integrar todas as partes de nós mesmos se torna urgente. E é aí que entra a face da sombra. Jung nos ensina que, para alcançar a individuação, devemos enfrentar as partes de nós mesmos que temos medo de aceitar. A sombra é composta por todos os aspectos de nossa personalidade que rejeitamos ou ignoramos, nossos medos, inseguranças, traumas e desejos não realizados. Enfrentar a sombra pode ser doloroso, muitas vezes significa encarar a parte de nós mesmos que não queremos ver, mas é essencial para o nosso crescimento. A verdade é que, sem confrontar a nossa sombra, nunca seremos inteiros. E é nesse processo de aceitação e integração que começa a verdadeira transformação. Somente quando abraçamos todas as partes de nós, tanto as boas quanto as sombrias, podemos nos libertar das limitações e viver de maneira autêntica. Esse é o grande desafio da meia-idade: encarar nossos próprios demônios e usar esse confronto para crescer. À medida que envelhecemos, a neurociência confirma o que Jung intuía. Nosso cérebro passa por mudanças que nos tornam mais maduros emocionalmente. Com o tempo, os centros emocionais do cérebro se equilibram. Ficamos mais calmos, mais reflexivos, mais conscientes de nossas emoções e mais capazes de lidar com as adversidades da vida com perspectiva. O que antes parecia urgente e caótico, agora parece mais claro e equilibrado. Essa maturidade emocional nos permite tomar decisões baseadas nos nossos próprios valores e não mais nas expectativas de outros. A vida deixa de ser movida pelo medo e pela pressão externa e passa a ser guiada pela nossa própria voz interior. A busca por significado, que até então estava ofuscada pelas ambições da juventude, torna-se o centro da nossa vida, e é nesse ponto que realmente começamos a viver. Claro, essa mudança não é fácil. Muitas vezes envolve abrir mão de velhas identidades, antigos relacionamentos e até mesmo objetivos que já não nos servem mais.
para muitos isso pode parecer uma perda, uma crise, mas como Brené Brown nos ensina, o que chamamos de crise de meia-idade é, na verdade, um desmantelamento, um momento em que somos desafiados a abandonar o que achávamos que deveríamos ser e a abraçar quem realmente somos. Esse desmantelamento não é suave, é desconfortável, bagunçado, muitas vezes envolve mudanças profundas e dolorosas, mas também é um momento de grande crescimento e, ao final, nos dá a liberdade de viver em total alinhamento com o nosso verdadeiro eu. Na meia-idade, passamos a nos preocupar menos com o que os outros pensam e mais com o que realmente nos traz alegria e propósito. Não estamos mais em busca de uma aprovação externa, mas de um sentido profundo para nossas vidas. E é aqui que entra o processo de autorrealização descrito por Abraham Maslow como o impulso de realizar nosso pleno potencial. Essa autorrealização na meia-idade não é sobre alcançar o sucesso externo, mas sim sobre viver uma vida que se sinta autêntica e significativa. Não importa o que os outros pensam, o que importa é o que sentimos em nosso coração. E quando começamos a viver de acordo com esse princípio, tudo muda. Como Jung nos ensina, a meia-idade não é o fim de nada. Ao contrário, é o início de algo muito mais profundo. É uma oportunidade para finalmente viver em total alinhamento com quem somos. A verdadeira vida começa aos 40, não porque temos todas as respostas, mas porque finalmente começamos a fazer as perguntas certas. Agora, estamos prontos para viver com intenção. Estamos prontos para construir uma vida que reflita nosso verdadeiro eu. E é assim que começamos a viver a verdadeira liberdade. Então, se você está se aproximando dessa fase ou já está nela, lembre-se, a meia-idade não é o fim. É apenas o começo de uma nova jornada, uma jornada em que você finalmente começa a viver para você. Não tenha medo do que está por vir. Ao contrário, celebre cada momento, cada mudança, pois, neste ponto, você começa a viver a vida que sempre deveria ter vivido.